Olá, ponteiros e ponteiras. Poxa, alegria imensa, né, estar aqui. E agora com a minha querida... Primeiro vou chamar o nome, Marilande, amiga. Depois vou chamar a professora do IFRN, que eu tenho orgulho de ser parceiro. E a secretária de Cultura do Estado do Rio Grande do Norte. Né? Isso mexe, né? Falar com você, ponteiro de todo o estado, dizer que hoje nós temos uma rede de pontos de cultura que se organiza, né, que sai da invisibilidade, que mostra seus fazeres, né, que resiste, é muita alegria. Nessa mesa hoje a gente tem o nosso ponteiro e que vai começar isso, Glaucio, com a música, né? Vamos alegrar essa rede. A gente tá perto de uma teia. Vamos tocar brincar, isso, né? Vamos lá. Já estamos em círculos. E olha, vou dizer uma coisa, não é só sua professora não, viu? É minha também, viu? Mari, que a gente tem muito carinho, secretária, à frente da Secretaria de Cultura do Estado. E a gente tá junto nessa, como eu sempre disse. Então, sim, esse é o momento da gente festejar, celebrar e fortalecer. Vamos fazer uma ciranda, uma musiquinha que faz parte do nosso universo, da nossa ludicidade. E vocês podem pegar esses instrumentos aqui. A gente vai fazer ao vivo. Pega aí esse ganzazinho. Eita, além de secretária. Musicista, agora tem que ser. Minha ciranda não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós. Mais uma vez. Minha ciranda não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós. Paranana, paranana, pra se dançar ciranda, juntamos mão com as mãos, paranana, paramanana, fazemos uma roda, cantando uma canção. Essa ciranda não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós. E o ponto de cultura é de todos nós também, Mari. Agora com você. Viva a cultura viva! Viva a cultura viva! Viva a minha cultura querida viva. Secretária, eu vou começar falando do que é festa. Depois a gente fala do que é fórum. Certo, tá? vamos. Vamos falar sobre a teia, Mari. Como é que é você agora secretária, está vivenciando a teia nessa posição? E lembrar a todos vocês, em 2014, essa querida professora estava na produção geral da teia. Nós recebemos aqui em Natal, e os ponteiros que participaram desse processo vão lembrar, né, todo o Brasil, toda a efervescência da cultura brasileira. Foi um momento lindo. E depois desse período, nós vamos ter de novo uma teia nacional. E para ter a teia nacional, nós temos as teias estaduais e os fóruns estaduais. Minha querida Mary, por favor. Oi, Teotônio, oi, Glaucio, olá a todos os ponteiros, as ponteiras aqui que estão nos escutando. Muito obrigada pela acolhida, muito obrigada por estar junto. Esse processo na cultura e o meu próprio processo como secretária só é possível porque tem muitas mãos junto comigo. Eu realmente não ando só. Porque é muita demanda, é muita coisa, e realmente se não tivesse pessoas ali, pessoas como vocês que estão junto, que estão construindo, que estão pensando, e não quer dizer que é fácil não, né? Que às vezes a gente chega numa mesa e o negócio não é fácil, mas a gente sabe que todo mundo está lutando pelo melhor. Perfeito. E é que nem família, né? Família a gente tá ali no mesmo tem jeito, às vezes o caminho é... Mas a gente, primeiro de tudo, a gente tem respeito, e eu acho isso fundamental, e a gente se gosta. E tá nesse momento da teia é um momento de muita alegria, né? Teotônio trouxe essa questão da teia 2014 e a teia 2014 ela faz parte do meu currículo, faz parte da minha vida. Ela é inclusive um divisor de águas, né, Teotônio? Exato. Quando a gente teve junto em 2014, eu enquanto professora do IF, fui a coordenadora executiva da teia, então a gente recebeu aqui em Natal 5.000 pessoas, lembra? De todo o Brasil. E com isso vem programação, alimentar, transportar, hospedar. As diferenças de cada ser humano, desde a parte de alimentação até cultural. A gente dividiu a teia na UFRN e no IFRN, e o curso de produção cultural
Na verdade, não só o curso de produção cultural, o nosso campus eram 150 bolsistas. Foi quase todos os alunos do campus viraram bolsistas na TEIA, né? Glaucio, que por ali passou também. E isso foi muito importante para as pessoas terem acesso à diversidade cultural. Aqueles estranhamentos que são educativos, por exemplo, quando os povos de terreiro quiseram fazer uma ação que foi no meio do pátio do IFRN, que começaram a acender as velas, aí algumas pessoas do IF, servidores, calma, não pode, isso aqui não é uma escola, gente, calma. Aqui é uma ação cultural e eles são expressão cultural e a gente está na TEIA. Isso vai ser possível. Começou ali na TEIA os debates entre banheiros, gêneros, né? Pessoas trans. E aí entra em qual banheiro? Então é tanta coisa que uma TEIA provoca que depois, dentro do IF, a gente teve que conversar sobre, que eu sou muito grata, porque a TEIA acabou provocando questões que são essenciais. E aí, em 2014, enquanto TEIA Nacional, que a gente, né, realizou aqui em Natal, a partir disso, me aproximei mais do MINC, depois fui para o Ministério dos Direitos Humanos, continuei essa caminhada, mas a TEIA foi fundamental para essa articulação e para dar conta, né? Porque a gente teve que dar conta. Quase não dormiu, eram muitas questões, mas foi uma ação que me trouxe muita alegria. Porque quando a gente está falando da TEIA, quando a gente está falando dos pontos de cultura, a gente está falando do mais puro que existe e mais diverso que existe na nossa cultura. Porque os pontos, eles são de todos os assuntos possíveis. Tem ponto que é teatro, tem ponto que é música, tem ponto que é capoeira, tem ponto que é cultura popular, aí tem ponto que trabalha exclusivamente com crianças, outros com idosos. Então, quando a gente fala em ponto de cultura, a gente fala da representação da nossa cultura nacional nas suas diversas identidades. Perfeito, e aí, dessa vez, a gente está olhando com essa diversidade para o Rio Grande do Norte, na nossa TEIA estadual, que está prestes a acontecer. Maravilha. Dia 26 e 27 de fevereiro. Olha aí vocês. Dia 26 e 27 de fevereiro. Estamos na etapa da TEIA estadual. E essa TEIA vai tirar delegados nesse fórum para a TEIA nacional. Mas vamos falar um pouco mais sobre esse processo do que é vivenciar uma TEIA, né? Então, essa TEIA a gente vai ter uma programação cultural, que você pode falar um pouco sobre isso, né? Vamos ter os fóruns, vamos ter mesas importantes. E algo que é fundamental e que a secretária também ajudou muito, que a gente vai estar tratando sobre a Lei Cultura Viva estadual. Tá? Isso vai ser fundamental para permear todas as nossas conversas, nossos debates. Serão 2 dias importantíssimos para que a gente tenha construção nessa estrada toda que é a Cultura Viva. Teotônio, Mari, eu acho que até o momento de confraternizar e também da gente pensar a cultura como um todo, né? Como Mari bem diz, essa questão da diversidade da linguagem. E é tão bonito ver toda essa representação reunida aqui no Rio Grande do Norte. A gente vai ter aí mais de 84 pessoas, tirar mais de 30 delegados para representar o Rio Grande do Norte na 6ª TEIA Nacional, que vai acontecer em Aracruz, de 24 a 29 de março, no Espírito Santo, não é? Então, assim, inclusive, sobre a cultura viva, essa 6ª TEIA é a celebração dos 20 anos da política Cultura Viva. Então, realmente é um marco. E ter passado por esse marco, todos nós aqui que estamos nessa construção, lá desde quando começa a política Cultura Viva em 2004, depois é regulamentada em 2005, depois a gente constrói essa TEIA, essa rede em 2014, juntamente com a TEIA do Rio Grande do Norte, é o momento da gente celebrar. Porque nós estamos num novo momento. A programação cultural, ela foi toda construída a partir dos referenciais territoriais do nosso Rio Grande do Norte, respeitando gênero, diversidade, territorialidade, grupos afirmativos, autoafirmativos, com acolhidas culturais. Então, a gente pensou num momento onde nós teremos grupos que estão... E daí tem uma coisa importante. Claro, que se nós pudéssemos e nós tivéssemos bastante recurso, que não é o caso, há um limite orçamentário para isso, nós sabemos, e nós não temos como atender todas as demandas artísticas do nosso Rio Grande do Norte. E é bom entender também aos companheiros, ponteiros e ponteiras, que a gente também se sente representado quando um outro parceiro, um outro grupo está lá. Sem dúvida. Sim. Bom seria se a gente pudesse, Teotônio e Mari, ter todos os grupos, mas nós não temos tempo e nem tampouco recurso. E são mais de 250 pontos no Rio Grande do Norte. Então, isso é muito importante o que a secretária está trazendo, que a gente já fez eventos aqui, fóruns, né, TEIAs, onde nós tínhamos uma rede com 50 pontos de cultura, né? Hoje nós temos mais de 250, isso em todo o Rio Grande do Norte. Sim. Então, até para hospedar essas pessoas
tem-se essas dificuldades financeiras, lógico, né? Isso Eu não chamaria de dificuldade financeira, eu chamaria de um limite mesmo a partir do que foi dado. Perfeito, Afinal de contas, concordo. todo projeto, toda ação, até na própria Teia Nacional 2014, você sabe quantas vezes a gente teve que refazer orçamento, mesmo trazendo 5 mil pessoas. O orçamento começou com 3 milhões, depois foi para 6 milhões, porque foi crescendo. De repente, os outros ministérios viram que era importante essa ação aqui, mas cada ministério também foi colocando um recurso, porque todo recurso é limitado. Sim. E aí, com isso, a gente tem que se organizar dentro desse formato. Isso. Né? E vale dizer para todos, ponteiros e ponteiras, que nesse caso específico, agora, né, 2026, nós temos um recurso, é um recurso que foi destinado dentro da lei da Programa Nacional de Blanc, da PENAB. da PENAB. 25%, né? E aí, esse recurso é para realizar o evento, hospedar os delegados, a gente tirou como um número de delegados até 150, né? Sim. Então, os delegados que vão vir do interior, eles vão ter direito à hospedagem e alimentação. Os delegados que vão sair de Natal, eles só terão alimentação, não terão hospedagem, isso é óbvio, né? Você vai para casa. E até aí sim, a gente tem uma limitação financeira para fazer o evento e também para levar 30 delegados eleitos para o Espírito Santo. Então, comprar passagem, toda essa questão ficou a cargo. Ainda bem que a gente tem condições de ter um diálogo com essa secretaria, né? Uma vivência que essa secretária tem e a própria essência da secretaria de ser cultura viva na veia, de querer uma política de cultura para todos, né? De estar dentro de um governo, né, democrático. Isso permite que a gente pense de uma forma mais igualitária nesse processo. Então é bom lembrar isso, que a gente da comissão estadual, a gente tem a missão de estar organizando o nosso fórum. Então a gente tirou dentre a gente nomes que vai estar tocando isso. Essa comissão, secretária, ela não é remunerada, tá? É uma comissão política. A gente já está nessa comissão e vai ser renovada agora no fórum. Espero, né? Eu quero me despedir da comissão. Já deixando claro. Talvez eu não me despeça dessa função de conversar com vocês, porque isso aqui é um projeto também do Pontão de Cultura que eu sou um projeto de vida também, né, meu também. amigo? Mas dizer para vocês que, por exemplo, a mostra artística que ficou a cargo do Glaucio, ele está fazendo esse olhar, essa conversa com os pontos de cultura para encontrar dentro dessa limitação o número de pessoas que vai representar nessa mostra artística, né? Então, outros da comissão ficaram responsáveis pelo fórum, outros ficaram responsáveis pela comunicação, e a gente vai construindo, como sempre, de forma colaborativa, né? Onde todo mundo vai dando sua contribuição. E acho que Glaucio trouxe uma questão muito importante, que é se sentir representado no outro. Perfeito. Às vezes a gente acha que só o nosso projeto, só a gente estando lá, a gente está representado. Mas quando a gente tem 2 dias de evento, que tem que ter debate, tem que ter um momento de conversar essencial para conversar sobre a Lei de Cultura Viva, né? A Lei de Isoldo, que a governadora sancionou em 2022, a professora Fátima Bezerra, mas aí agora a gente tem que conversar, porque ela tem que ser regulamentada. Uma lei primeiro ela é sancionada, depois ela é regulamentada. Então é essencial esse momento do fórum. Ter os pontos de cultura aqui é importante para a gente mostrar a cultura, mas também para ter esse momento de conversa e de organização da política pública, né? Então são 2 dias que não daria para essa diversidade de 250 pontos. Se cada um for expressar a sua cultura, a sua ação, a gente não teria como fazer todas as ações que precisa. Exato. Então, uma coisa que eu destaco dessa ação é a gestão compartilhada com que tudo está sendo feita. Então, enquanto secretária de Cultura, a gente com a equipe da Secretaria de Cultura, juntamente com vocês da Comissão Estadual, a gente senta, a gente conversa, tem a preocupação de olhar o Rio Grande do Norte nas 4 regiões, de ter apresentação cultural que venha de cada região, a importância de gênero, a importância de ter diversidade, quilombola, indígena, cigana, a gente pensar todas essas representatividades, e em 2 dias é pouco tempo para tudo isso. Mas eu, enquanto fazedora de cultura, ainda que não seja o meu ponto, mas se aquilo que eu acredito estiver ali, na dança, na mesa, na economia criativa, eu também tenho que ficar feliz por isso. Até porque, né, a gente tem que ir dando vez a todas as pessoas. E eu acho que a Teia ela tem essa característica e está sendo feita com muito cuidado.
com muito Perfeito, zelo e muito perfeito. carinho. Então, eu fico muito feliz de estar com vocês nessa empreitada. Perfeito. gente também. E deixar falando para vocês o seguinte: esse parâmetro e o que nós estamos fazendo aqui, ele reflete o que a gente está fazendo nacionalmente. Hoje nós já passamos em nível nacional de mais de 6 mil pontos. No entanto, o fórum nosso, ele está previsto para 1.800 pessoas, ou seja, não são 6 mil pessoas. Se fosse Nacional, né? Nacional. Então, da mesma forma, a gente tem isso em níveis estaduais. A gente tem um regimento interno, é bom que vocês saibam, né, que não é uma coisa que está saindo, que a secretária está fazendo, cortando ou deixando de trazer. Não, existe um parâmetro, existe um regimento interno nacional e que a gente, como comissão, a gente está implantando essa formalidade, entre aspas, de uma forma mais lúdica, né? Então, a participação de cada um e cada uma no processo da teia, na história dos pontos de cultura, ele é perene, permanente. Ele não acaba com o evento. Sim. Né? E o evento, ele fortalece esse processo. Então, cada um e cada uma que vai estar nesse momento em Natal, de 26 e 27 de fevereiro, na nossa teia, no momento de festividade, e no nosso fórum, no momento que a gente está discutindo politicamente o que nós queremos, o que nós fizemos, refletir o passado para melhorar o futuro, é um momento que você está contemplado nesse processo e quem não estiver, sabe que quem está aqui está melhorando todo o aspecto para os demais, para tudo. Porque nós somos uma rede. E falando em rede, lembro a cada um e cada uma ponteiro que busque o nosso site, que busque nossas redes e vamos fortalecer isso. É uma coisa, eu acho que importante para todos nós entender, a princípio, de que a discussão política, nesse momento, ela é tão importante quanto toda a programação cultural. Porque a gente vai estar tratando da regulamentação, entender o que se trata a Lei Cultura Viva. Nós temos uma lei de 20 anos, mas aí nós sabemos que poucas pessoas conhecem a fundo esse projeto político. É um projeto de cultura viva que está aí, inclusive, mudando realidades. Outra coisa importante, que é uma coisa que eu já vou debater dentro do próprio fórum, é a municipalização da Rede Cultura Viva em todo o interior do Rio Grande do Norte. Seria muito importante que os municípios também entendessem o papel e o fundamental da cultura viva e que a gente pudesse ter nos nossos municípios leis que fortalecessem a rede nacional, porque isso ampliaria ainda mais o conceito de ponto de cultura. E a outra, Teotônio, é ponto de cultura. Antigamente, lá em 2004, 2005, quando começou, nós sabíamos a dificuldade que era para uma pessoa, um grupo, um coletivo ser reconhecido como ponto de cultura. Hoje, a gente sabe que já há uma facilidade maior pelo próprio Ministério. Mas, de fato, o que é ser um ponto de cultura? Filosoficamente, como atua um ponto de cultura? Quais são as atribuições? Isso é uma coisa que também estaremos discutindo dentro do fórum. Não só o momento da festa. A festa, ela vai estar dividida em 2 dias. Eu fiz aqui uma programação que vai ter acolhida cultural. A gente vai ter 2 palcos. Teremos o palco que é dentro do IFRN e teremos um palco que é no Espaço Cultural Rui Pereira. Então, vai ser momentos onde a gente vai poder distribuir isso, pessoas vão estar circulando na cidade, a gente vai estar gerando economicamente também para o centro da cidade do Natal, porque vem muita gente de fora. Então, é um momento em que a gente vai estar vivendo cultura durante 2 dias. Então, é muito importante que os nossos companheiros, ponteiros e ponteiras, nos ajudem, compreendam este momento. Até a Teia Nacional, ela tem um recurso e um limite orçamentário. Nossa. A gente se inscreveu para a programação e lá dizia o limite. Claro que eles não cortavam, mas eles deixavam claro que havia um limite orçamentário. E isso em tudo, né, secretário? Então, é preciso compreender para que a gente faça da melhor maneira possível. Isso. E uma coisa que eu destaco também, Glaucio, nisso tudo, é o local. Sim. Que a gente está realizando, como você bem trouxe, gerando economia no centro da cidade. A gente está dentro de um debate de valorização do centro, de reconhecimento do centro, onde a cultura foi tão forte ali, enquanto Sim. teve o IFRN Natal Cidade Alta, onde você estudou, Sim. onde eu dei aula, onde você foi para lá, em várias ações que a gente fez, inclusive convidado meu para ir falar com a turma mesmo. Exatamente. Oficinas que a gente fez lá dentro com os ciganos, Exatamente. né, com tantas ações que a gente fez ali dentro, e a gente sabe o quanto aquele prédio foi importante para manter a cultura da Cidade Alta viva. Uma vez que cresceu o campus, entrou o ensino médio, e com isso vem as exigências de espaço para os jovens, né, que é
quadra esportiva, biblioteca maior, uma série de ações, o IF já não cabia ali. E aí, por isso, ele desceu para o centro da cidade, mas hoje o espaço está, né, no comando da reitoria, com o Lerson Fernando, que é incrível, que é o nosso batalhador da cultura, tomando conta daquilo ali com todo carinho. E a gente voltar e fazer a teia ali, a gente também debateu sobre isso, o quão significado é. Muito. O quão significante é. Exatamente. Porque a gente está voltando para um espaço onde aconteceu a teia 2014. A gente está valorizando um espaço que está sendo retomado agora, então é importante que as pessoas adentrem, que as pessoas vejam como é que está lá dentro. É um lugar que está em reconstrução para ser entregue à sociedade de novo. E como amantes da cultura que somos e valorização da cultura também, não era só achar um espaço. A gente também teve esse cuidado de achar um espaço que viesse junto com o afeto e com essa valorização que a gente acredita. E a gente sabe que isso acontecendo ali, muitas ações ali do entorno da Cidade Alta também são valorizadas. Perfeito. Mari, tem um detalhe aí que é fundamental e a gente não pode deixar de falar. O Cultura Viva, ele nasce como um projeto, primeiro, depois passa a ser um programa de governo, e depois a gente consegue fazer com que ele seja transformado numa política nacional. E aí, quando faz política nacional, faz a lei. E a lei foi feita e foi iniciada em 2014. E aí, é fundamental dizer isso para todo o Rio Grande do Norte, quem vai nos ouvir, vai nos assistir, que hoje a governadora Fátima Bezerra teve um papel fundamental para a gente ter a Lei Cultura Viva. Primeiro, quando ela insistiu em trazer a teia para o Rio Grande do Norte. A gente assumir essa bandeira de ter a teia nacional no Rio Grande do Norte. Porque a teia nacional realizada em Natal, ela foi no momento exato que estava tramitando a Lei Cultura Viva no Congresso. E a gente precisava de votos de muita gente para que essa lei fosse aprovada. Então, em 2014, a governadora atual, Fátima Bezerra, foi fundamental para isso. E como governadora, é muito importante esse trabalho. Te escolher como secretária, isso também já demonstra esse papel, esse olhar para a cultura. Então, digo isso para todos vocês. E faço mais um apelo nesse sentido. É necessário que a gente seja vigilante nesse processo, que a gente perceba, a gente está num ano importante, que a gente precisa ter um congresso importante, mas importante no compromisso com a sociedade. Então, nesse sentido, fica evidente o que eu estou dizendo aqui. A gente precisa ter o governo Lula de novo. Não tem como. Porque quando ele saiu, os caras acabaram com o Ministério da Cultura. A gente precisa ter senadores comprometidos com a gente. A gente precisa de deputados federais. Porque na hora que a gente... Estaduais, lógico, também. Porque na hora que a gente fica falando em recursos, sei o quê, mas quem vota e quem destina esse recurso é quem está no parlamento. Às vezes nem o executivo tem o recurso, porque precisa que o parlamento vote. Então, cabe a gente discutir nesse fórum o que nós queremos para a cultura, festejar isso tudo e valorizar quem está do nosso lado. Sim, e é importante que todo mundo pense nisso. A gente tem que ter representante da cultura em todas as esferas. Perfeito. Porque em cada município que você tiver, tendo um vereador que vai estar lutando pela cultura, ele te representa. O prefeito, a prefeita que você vai votar, qual é a ação que ela tem com a cultura, qual é a história? Porque também é importante colocar isso, que às vezes os nossos sonhos e as expectativas, inclusive com a própria governadora, a professora Fátima Bezerra, que tem uma ação com a cultura muito forte, que tem uma história inegável em relação à cultura, criou o programa Câmara Cascudo, foi uma batalhadora de várias ações que vieram para cá, lei da leitura, a gente tem, como você bem trouxe mesmo, Teotônio, foi realmente uma batalha dela para trazer para o Rio Grande do Norte a teia. São tantas ações, só que a gente infelizmente, mora num estado com limitações orçamentárias horríveis. A governadora, quando assumiu, 4 folhas em atraso, 2 anos 13º, 1 bilhão em dívidas. O governador da Paraíba, quando assumiu, tinha um superávit de 4 bilhões no crédito. Trabalhar. Então, exatamente, quando a gente conversa com os outros estados mesmo, o Rio Grande do Norte, ele está ali, a gente é um batalhador. Eu costumo falar que a própria secretaria, quando foi criada naquele momento que a família não estava com tanto dinheiro, mas que o filho precisava vir, porque era incrível. Então, é melhor a gente crescer e a gente nascer dessa forma e ir se estruturando, porque eu acredito sempre que dias melhores virão. Quando eu cumprimento a Luísa Sela, secretária do Ceará, que a gente se abraça, eu faço, oi, vovó. Aí ela me abraça e faz,
Oi, querida, tá engatinhando, né? Porque é isso, a gente tem um ano de secretaria lá em 60. E ela sempre fala, ela olha pra mim e Que fala, ótimo. Mari, olha pra frente, porque toda criança um dia chega a ser avó. A secretaria um dia vai chegar aqui. E ela até fala, vocês estão muito mais rápido do que a gente era no começo. Então, porque a gente também está dentro de uma política nacional de incentivo, de Sem estímulo, dúvida, que é o que sem você dúvida. trouxe. A gente tem que ter nessas esferas municipais, estaduais, aí vem deputado estadual, deputado federal, governador, senador, todo mundo, senadora. A gente tem que ter pessoas que lutam na cultura, porque você bem sabe quanta articulação que a gente tem que fazer, que vai nos gabinetes dos deputados. A gente, secretário, quando tem ações de votação da Política Nacional de Blanc, por exemplo, do Sistema Nacional de Cultura, a gente foi lá para Brasília e fomos nas salas dos deputados federais conversar. Alguns já nem precisavam de conversa, Mineiro e Natália, eles já eram aqueles que iam com a gente ajudar, né? Conversar com o Senado. E existe gabinete que a gente passa direto, nem adianta entrar. Porque a cultura é tratada de forma criminalizada. Exatamente. E a gente fica triste quando a gente passa num gabinete que nem adianta. Não quer dizer que a gente só entra para conversar em gabinete que está ganho. É porque tem gabinete que pelo menos a pessoa ela escuta com respeito e fica com uma pulguinha atrás dele e depois vai pensar, vai conversar com assessores, mas tem lugar que nem adianta entrar. Então a gente tem que olhar para isso bem. Nós temos essa missão e aí eu gostaria de chamar vocês agora para a gente ficar mais vivo, cultura viva na veia, né? Se preparando, a gente tem um carnaval aí pela frente. Já bateu na porta o carnaval, né? Inclusive hoje tem aniversário antes aí, no dia muito bom lá no Zé Reieiro hoje à noite, mas né? A gente começar a chamar para fora, né? Eu acho que vai ser fundamental. Sim. A gente já tem até um vídeo com a secretária Márcia Hollenberg convidando. Agora a gente tem isso e secretária Marilândia, eu fico muito feliz em estar apresentando para você, secretária, já o resultado de um recurso público. Isso tudo que vocês estão vendo, isso é recurso público aplicado, tá? Então, o recurso que nós ganhamos como pontão de cultura, a gente está aplicando na prática, criando essa rede para toda a rede. Então, não é uma coisa que foi feita para o Instituto Zoom, é uma coisa que está sendo feita para toda a rede. E você está em loco, né? Nesse ambiente que eu acho que você está achando agradável. Isso você também foi culpada, uma boa culpa de estar administrando dinheiro público, de estar fazendo editais, entendeu? De estar coordenando isso, que não é fácil. Não é fácil tratar com projetos, com parceristas, mas é isso. O que você tem feito na sua secretaria, o resultado não está só aqui, nesse estúdio, mas está nas ações dos pontos de culturas que receberam o recurso. E o dinheiro está aqui, prestação de conta à altura. E não é só com a gente da Zoom. Qualquer outro ponto de cultura que você bater a porta, você recebe às vezes... Gilberto Gil já dizia isso. Né? Você recebe dinheiro para fazer uma coisa e faz 2, outras 3 a mais. Sim. Né? Então o dinheiro parece que se multiplica nas mãos dos fazedores de cultura, as pessoas que são compromissadas com a política desse país. E é importante lembrar, Teotônio, que o recurso da cultura, quando vai para um projeto, quando sai o resultado, que alguém fala assim, olha, povo da cultura, 30 milhões para a cultura. Desses 30 milhões, 70% de cada projeto não fica na cultura. Ele vai para gasolina, ele vai para o hotel, ele vai lá para o Alecrim ou para o centro da cidade do seu interior, onde vai ser comprado roupa, vai ser pago costureira, aderecista, cenógrafo. Exatamente, vai ser contratada alimentação, o pessoal da van. Vai para isso aqui, né? É a parte de comunicação, cartaz impresso, diagramador. Então a economia gira, né? Sim, a economia gira bastante. Lembrar que quando, através do Programa Nacional de Blanc, quando o presidente Lula manda recurso para cada município do país, coisa que a gente nunca viu em nossa vida, a gente está fazendo aquela economia gira em todo lugar. E quando a gente vai para lugar pequeno, que conversa como é que foi a aplicação do recurso aqui, muitas vezes a gente teve contato com gente de comércio que estava ali. A pessoa, uma das vezes, falou assim, ela gastou todo na minha mercearia. Aí ela disse, não, porque eu fui fazer evento e comprei todos os insumos ali. E é sobre isso que a gente está falando, né? De valorizar a economia local, que é a mesma preocupação que a gente teve ao organizar essa ação daqui. Perfeito. As pessoas estão sendo contratadas, são pontos. Vamos trazer as pessoas do ponto. Isso. Você bem trouxe, poxa, as pessoas dos pontos de cultura, eles amargaram dias horríveis, sem nenhum recurso.
A gente Sem fica sem perspectiva, Ministério da Cultura, a gente fica sem sonhos, não tem nenhuma perspectiva, e tinha ponto que estava ali, segurando da sua forma, porque já tinha um espaço, porque já tinha o seu projetor, já tinha seu microfone, dava um jeito de ir ali, né, sobrevivendo. Exatamente. Aí hoje, quando vem o recurso, é muito importante ter gente nova, porque a gente acredita na renovação, a gente acredita na diversidade, mas é importante também valorizar quem estava ali segurando a onda e não deixou a peteca cair, que não deixou a música parar. Então, isso tudo a gente está fazendo de forma junta, coletiva, que é uma preocupação da Márcia Hollenberg, que é uma coisa que o Teotônio traz também, né? A nossa secretária da Identidade, da Diversidade, que é incrível e que tem uma experiência com TEIA muito próximo e que esteve com a gente aqui em 2014. E eu lembro uma das conversas que a gente teve, ela arrepiada, literalmente, eu e ela no carro, alguma coisa que parecia que ia dar errado, e quando deu certo a gente se abraçou. Ela, Mayra, eu tô aqui arrepiada, sabe por quê? Porque nós somos os pontos de cultura, nós somos a cultura mais genuína e a gente não está só. Todos os deuses e deusas estão com a gente. E toda vez eu lembro disso. Verdade. E aí estamos juntos nessa. E aí, eu não sou bom nisso, o mestre que é ele, mas para trazer e finalizar, e a gente fazer esse convite para todo mundo, eu vou lembrar de uma mestra. Lembra? Essa ciranda quem me deu foi Lia, que mora na ilha de Itamaracá. Essa ciranda quem me deu foi Lia, que mora na ilha de Itamaracá. Ponteiros e ponteiras, o momento é nosso. A gente precisa escrever essa história com nossas lutas, com nossos fazeres culturais, com nosso pensamento político. Venham para a TEIA do Rio Grande do Norte e vamos para a TEIA Nacional. Exatamente. E você que ainda não é ponto e tem curiosidade, vai até lá. Tem a programação cultural que acontece ao lado do IFRN à noite, lá no Espaço Cultural Rui Pereira, no nosso querido lugar do Zé Reeira. E aí quando tiver mais pertinho, você vê uma programação e vai até lá. E você que é ponto de cultura, vem participar com a gente desse debate, porque é debatendo juntos que a gente constrói um futuro melhor. O chamado é para que a gente se reúna nesses 2 dias, que a gente celebre, que a gente conquiste esse momento e que a gente também avance, né? Nós devemos sair daqui, sim, com essa lei regulamentada, creio nisso. Então, é importante todas as vozes, é importante o debate político consciente e respeitoso, né? Porque a TEIA é da diversidade. E a gente se encontra na diversidade, porque é na diversidade com outro que a gente se reconhece, que a gente cresce. E eu acho que esse é o momento mais simbólico, onde essas divergências, onde se encontra em um espaço, são 150 pessoas, um espaço para 150 pessoas, mas que ali nós temos um objetivo comum, né? Que é essa regulamentação, que é tirar esses delegados e dizer que o Rio Grande do Norte está no rumo certo e a cultura está no rumo certo. Marilane? E aí, eu vou dizer tchau, viu? Espero vocês, sigam a gente nas nossas redes, contribuam com o portal que é nosso, né? E até o próximo. Até o próximo. Tchauzinho. Vamos à TEIA! Tchauzinho.